Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula prática. E esta videoaula prática hoje nós faremos sobre os ossos de membro inferior. E esta sequência ela vai ser dividida em 4 partes, tá? Então a primeira parte nós vamos trabalhar aqui os acidentes ósseos dos ossos do quadril, tá? Vamos também identificar os lados, né? Qual é direito, como a gente saber se é direito ou se é esquerdo. Depois, na segunda parte, nós vamos trabalhar o fêmur e a patela. Na terceira parte, nós iremos trabalhar tíbia e fíbula. E na quarta parte, nós vamos trabalhar os ossos do pé, ok? Então, espero que vocês gostem, que vocês entendam aí. E vamos então iniciar esta aula sobre os ossos de membro inferior, mais especificamente os ossos do quadril, ok? Então aqui, pessoal, vocês estão observando 2 ossos do quadril, tá? Um osso esquerdo e um osso direito, ok? Se nós invertermos, né, a posição, né? Então aqui, ó, nós temos o osso direito e o osso esquerdo, né? Vejam como que ele se articula, tá? Lembrando que aqui na parte posterior vai estar conectado, né? Vai estar articulado o osso sacro, que é a última parte aí da coluna vertebral, ok? O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, nós temos um osso do quadril pintado. E esse osso do quadril pintado, ele está demonstrando os 3 ossos, né? Porque nós sabemos que quando nós temos um osso do quadril de uma criança, né, infanto-juvenil aí, né, até o processo de crescimento total, de ossificação, os 3 ossos, ou seja, o ilho, que é essa parte maior, a pube, que é a parte mais anterior, né, que é a parte mais afinada aqui, e o isquio, que é a parte posterior, né, que é mais volumosa posteriormente, eles são unidos por uma cartilagem, né? E essa cartilagem, depois com o tempo, ela se transforma em osso, ela vai se ossificar e vai, então, de 3 ossos formar um osso somente adulto, tá? Então aqui nós estamos vendo as divisões, ó, que é onde exatamente a cartilagem fica, ok? Essa cartilagem, de acordo com o sistema articular, é classificado como sincondrose, ok? Então aqui, nesse osso pintado, nós podemos ver que essa parte amarela, que é a maior e que fica para cima, né, fica superior, nós vamos chamar então de osso íleo. Esse em verde, que é mais gordinho, né, mais volumoso, ele vai ficar posterior e vai ser chamado isquio. E esse mais afinado, né, mais pontudo, é o anterior, que é chamado pube, ok? Osso pube. Então, a partir disso aí, pessoal, nós vamos começar a analisar os acidentes ósseos. Iniciando aqui no osso ilho, depois indo para o osso pube e depois, finalmente, indo para o osso isquio, tá certo? Bom, pessoal, o que nós podemos observar? Então, eu vou pegar um outro osso aqui, certo? Eu vou pegar esse osso, tá? Ele tá pintado, obviamente, né, para preservar o osso aqui. E o que nós conseguimos observar? Então, aqui nós temos o osso ilho, tá? A borda superior do osso ilho, né, ela vem desde a parte anterior, ó, lembrando que aqui nós temos a parte anterior, que é o pube, então aqui é a parte anterior, né, ó, do osso ilho, e aqui é a parte posterior, porque nós vemos então a face auricular, a tuberosidade ilíaca, tá? Então toda essa extremidade superior, ó, é chamado crista ilíaca, ok? Crista ilíaca, certo? O que vai acontecer? A crista ilíaca, posteriormente, quando ela termina, logo embaixo dela vai ter uma elevação toda áspera. Essa parte aqui é chamada tuberosidade ilíaca, ok? Tuberosidade ilíaca. Abaixo da tuberosidade ilíaca, nós vamos ter uma face em formato parecido aí com o de uma orelha, né? Chamada face auricular do ilho.
E o que acontece? Nós temos o osso sacro e nas laterais do osso sacro nós também vamos ter aqui a face auricular, né? Então significa que no osso sacro, a face auricular do sacro se articula com a face auricular do osso íleo, tá? E aqui nós estamos vendo um osso de um lado e um outro osso de outro lado, ó. E aqui nós também enxergamos a face auricular, ó. Face auricular, tuberosidade ilíaca, toda a parte da crista ilíaca, ok? Beleza? O que mais que nós conseguimos observar no osso íleo? Aqui, ó, nós temos uma cavidade, certo? Aqui nós temos uma cavidade, uma parte um pouco mais funda. E essa cavidade aqui é chamada fossa ilíaca. Toda essa parte aqui é chamada fossa ilíaca, ok? Lembrando que essa parte do osso do quadril que nós estamos observando, nós chamamos de face medial. Por quê? Quando nós unimos os dois ossos do quadril, tá? Tanto essa parte quanto essa face, né, as duas faces, elas ficam voltadas para o meio do corpo, tá? Então, se nós mantermos aqui, ó, a união, vou tentar unir aqui com uma mão só, a união, aqui posteriormente, né, ó, posteriormente aqui estaria o sacro, e tanto essa face quanto essa face ficam voltadas para a cavidade pélvica, né? Então aqui nós vamos ter as faces mediais e depois nós vamos ter as faces laterais, que é onde nós vamos ter essa grande cavidade aqui chamada acetábulo, tá certo? Então lembrando, ó, que do jeito que o osso está aqui, essa parte é posterior, porque nós vamos ter aqui a face auricular, a tuberosidade ilíaca, e essa parte é anterior. E olha só que interessante, aqui, ó, nós temos a crista ilíaca, certo? Quando a crista ilíaca termina, ela vai formar uma pequena saliência aqui, ó. Essa pequena saliência, aqui, ó, essa pequena saliência, tá, ó, que nós observamos, olha aqui, ó, essa pequena saliência é chamada espinha ilíaca anterosuperior, porque nós temos duas espinhas anteriores, duas espinhas ilíacas anteriores e duas espinhas ilíacas posteriores, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, uma posterior, só que mais em cima, e aqui uma outra posterior, só que um pouco mais embaixo. E o que acontece? Essas duas espinhas ilíacas são anteriores, só que uma é superior e a outra é inferior, ok? Então, como que nós vamos chamar? Nós vamos chamar assim, ó. Essa espinha aqui em cima, nós vamos chamar de espinha ilíaca antero, porque está para frente, superior. E essa outra aqui, ó, que ela é um pouco maior, ó, é um pouco mais visível, ó. Tá vendo? Nós vamos chamar de espinha ilíaca antero-inferior. Posteriormente, nós vamos ter aqui, ó, uma pequena saliência. Aqui, ó, tá? Uma pequena saliência aqui, chamada então de espinha ilíaca póstero, porque agora está mais posterior, né? Superior, póstero superior, e aqui, né? Embaixo aqui, ó, nós vamos ter uma outra saliência, certo? Chamada de espinha ilíaca póstero inferior, ok? Ó, veja então como ela se sobressai. Aqui no osso íleo, então, nós já vimos a crista ilíaca, nós já vimos as duas espinhas ilíacas posteriores, né? Tanto póstero superior quanto póstero inferior. Quanto a antero superior e a antero inferior, já vimos a face auricular do íleo, já vimos a tuberosidade ilíaca e já vimos a fossa ilíaca. Ainda numa face medial, nós vamos ter aqui, ó, partindo aqui da face auricular, nós vamos ter uma elevação. Essa elevação é chamada linha arqueada.
ok? E essa linha arqueada, ela vem até aqui, ó, a essa elevação que nós temos aqui. Ó, tá vendo? Nós temos uma elevação aqui. Essa elevação é chamada eminência iliopúbica. Eminência iliopúbica. Então, ó, observa aqui como é que funciona isso aqui, ó. Da face auricular sai essa linha arqueada aqui, ó. Linha arqueada. E vem até essa elevação aqui, ó. Essa elevação chamada eminência iliopúbica. Da eminência iliopúbica sai uma outra elevação, uma outra borda elevada aqui, ó, que é chamada linha pectínea, tá? Do quadril. Linha pectínea, do osso púbi, né, na verdade. E essa linha pectínea, olha onde que ela vai terminar? Nessa elevação aqui, ó. Nessa elevação, tá? Porque aqui nós temos o osso púbi, ó, mais anterior, e nós vamos ter uma elevação aqui, ó. Essa elevação é chamada tubérculo púbico, ok? Então, olha só que interessante. Linha arqueada, eminência iliopúbica, linha pectínea do púbi e termina aqui numa elevação chamada tubérculo púbico, ok? Tubérculo púbico, tá certo? Aqui nós já chegamos então no osso púbi, aqui, ó, tá? O osso púbi, além de apresentar essa elevação aqui, que é o tubérculo púbico, a parte mais anterior do osso púbi, né, que vai ficar voltada aqui, ó, ela é anteromedial, ó, porque as duas partes vão se unir. Então, essa parte mais lisa aqui, ó, que nós vamos ter aqui, é chamada face sinfisial. E nós podemos observar que nesse osso, ó, a face sinfisial, ela é um pouco maior, ó, um pouco mais visível do que essa aqui, ó, tá? Então, essa parte aqui, ó, toda é a face sinfisial, tanto de um osso, né, quanto do outro. Quanto aqui nesse outro osso a gente pode ver, ó, que é uma parte um pouco mais reta, tá? Um pouco mais marcante aqui, ó, face sinfisial, ok? E essa face sinfisial, o que vai acontecer? As duas faces sinfisiais do osso direito e esquerdo vão se unir, ó. Elas se unem anteriormente. E obviamente que aqui no meio existe uma cartilagem, né? Chamado disco interpúbico, ok? Muito bem. Então aqui na face medial, né? Ainda dá pra gente ver mais alguma coisa? Dá pra gente ver mais alguma coisa. Olha só, aqui na parte, na borda posterior do osso do quadril, nós temos aqui a face auricular, certo? E depois nós vamos ter essa elevação aqui, ó. Entre a face auricular e essa elevação, nós temos uma incisura, ó, nós vamos ter uma incisura chamada incisura isquiática maior. E essa incisura isquiática maior, ela termina nessa elevação aqui, chamada espinha isquiática, tá? Lembrando que a espinha isquiática, ela vai ficar lá, ó, posterior, ok? Lá para trás. Então, espinha isquiática. Da espinha isquiática até essa parte mais posterior do osso isquio, nós vamos ter uma outra incisura, só que aqui vai chamar o quê? Incisura isquiática menor, tá? Se nós observarmos o osso por trás, a gente consegue ver bem melhor, tá? Dá para ver tanto numa face medial, tá, ó, numa face medial, olhando de frente, como dá para a gente observar numa face lateral, olhando por trás. Incisura isquiática maior, espinha isquiática, incisura isquiática menor, ok? Outra coisa que a gente consegue observar, tanto numa face medial, quanto numa face lateral, é esse buraco aqui, ó. Tá? Esse buraco grandão que nós temos aqui é chamado forame obturado.
E ele é chamado forame obturado porque no ser vivo ele é fechado por uma membrana, tá? A membrana obturatória, ok? Então, esse forame grandão aqui, nós vamos chamar então de forame obturado, tá? E aqui, ó, desse jeito que nós estamos, que eu estou colocando o osso aqui, eu estou observando então na face medial. Aqui nós temos o osso púbico, aqui posteriormente nós temos o osso isquio, tanto que nós temos a espinha isquiática, as incisuras isquiática menor e maior, né? Aqui nós vamos ter o ilho, tá? Então, isso aqui é o que a gente consegue enxergar numa face medial, ok? Se eu for para uma face lateral, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar praticamente algumas coisas que eu já tinha estudado. Crista ilíaca, né? As espinhas ilíacas antero superior e antero inferior, ok? Vou enxergar também aqui a espinha isquiática, incisura isquiática maior, incisura isquiática menor, tá? Aqui, ó, no osso púbico eu vejo essa elevação que é chamado tubérculo púbico, ok? O forame obturado, só que agora eu vou enxergar aqui, o que? Eu vou enxergar isso aqui, ó, toda essa grande cavidade aqui, ó, chamada acetábulo. Então, esta grande cavidade é chamada acetábulo, ok? O acetábulo é onde vai ser articulado a cabeça do fêmur, tá certo? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um fêmur aqui para vocês entenderem, ó. Então, o fêmur, ele vai articulado aqui, ó. A cabeça do fêmur vai articulado aqui, tá certo? Muito bem. O que acontece? Toda essa grande cavidade é chamada, então, de acetábulo. Porém, ele vai apresentar uma parte mais funda, na parte mais funda do acetábulo. A parte mais funda eu vou chamar de fossa do acetábulo, ó, tá? Então, a parte mais funda, onde está a ponta da caneta, é a fossa do acetábulo. Inferiormente, tá vendo que ele tem uma pequena incisura? Ó, tá vendo? Ele tem uma pequena incisura aqui, ó. Essa parte inferior, essa abertura inferior que nós temos aqui, é chamada incisura do acetábulo, ok? Incisura do acetábulo, tá? E aí, ainda no acetábulo, nós vamos ter na parte mais externa, tá? Uma parte mais lisa, tá vendo? Que ela é mais lisinha, ó, ela vem aqui, ó, toda essa parte lisa, ó, ok? Essa parte lisa que nós temos mais externamente no acetábulo é chamado face semilunar do acetábulo. E é fácil de você visualizar na parte prática, porque a fossa do acetábulo, ela é bem áspera, tá vendo como que ela é áspera aqui, ó? Já a face semilunar do acetábulo, ela é mais lisa, ó. Ela é bem mais lisa, certo? Ok? Então, toda a cavidade é o acetábulo. A parte mais funda é a fossa do acetábulo. Essa reentrância aqui inferiormente, ó, essa reentrância aqui inferiormente é chamada incisura do acetábulo. E essa parte mais lisa, né, que é um pouco mais externa, aqui parecendo uma meia-lua, tá? É chamada então de face semilunar do acetábulo, ok? E por último agora nós vamos aqui para o osso isquio, tá? Ó, lembrando, osso ilho, osso isquio e osso púbico, tá? Vamos fazer a nossa comparação aqui, ó, ok? Então, se nós fizermos a comparação, olha só que legal, osso ilho, osso isquio e o osso púbico, tá? Então, aqui no nosso osso isquio, que é esse posterior, além de nós termos então a espinha isquiática, incisura isquiática menor, ó, espinha isquiática, incisura isquiática menor. Se eu observar assim, ó, colocar o osso desse jeito,
a parte mais posterior do osso isquio, ele vai ser dilatado, ele vai ser uma grande elevação bem áspera, tá? Ó, bem áspera mesmo. Se eu comparar os dois ossos, ó, isso aqui, ó, certo? Que é a parte desse osso que quando a gente senta em alguma estrutura meio dura, né, um banco de cimento, por exemplo, é a parte do osso que você sente pegando no banco, tá? Essa elevação áspera é chamada tuber isquiático, ok? Tuber isquiático, ó. Tudo isso aqui, ó, tuber isquiático. Então ele vai ficar bem posterior mesmo, tá? Em relação a todo o osso do nosso quadril, ok? Pessoal, então era isso que eu tinha que trabalhar com vocês em relação aos acidentes ósseos do osso do quadril. E agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para vocês identificarem se um osso do quadril é direito ou ele é esquerdo. Bom, primeira coisa que você tem que observar, olha só, aqui eu tenho a cabeça do fêmur se encaixando, se encaixando aqui, ó, certo? Então olha só, ele está se encaixando aqui. Automaticamente a cabeça do fêmur está se encaixando aonde? No acetábulo. Então, se a gente observar, né, na posição anatômica, ó, eu vou fazer a união correta aqui para vocês entenderem. Conectei os dois ossos do quadril. O que vai acontecer? Olha aqui onde que está o acetábulo e olha aqui onde está o acetábulo. Eles estão para fora, ó, estão para fora, certo? Então a primeira coisa que você faz, o acetábulo é lateral, ele tem que ficar para fora do nosso corpo, tá? Lembrando que aqui, ó, eu vou ter o meio, certo? Aqui eu vou ter o meio. Aqui onde estão meus polegares é o meio do corpo. Então os acetábulos, ó, ficam para fora. Outra coisa que você vai observar, certo? A face sinfisial, ó, a face sinfisial dos ossos pubis tem que ficar anteromedial, ou seja, para frente, né? Lembrando que aqui é a parte da frente do nosso corpo, tá? Ok? Aonde estão meus polegares aqui é a parte posterior, tá? Porque eu estou pegando justamente aonde? Nas incisuras isquiáticas maiores que ficam para trás, ó. Então, as faces sinfisiais têm que ser anteromediais, ou seja, voltadas para frente e para o meio, né? Porque as duas vão se encostar. E outra coisa que nós podemos observar, crista ilíaca, ó. Crista ilíaca, ok? Ó. Toda crista ilíaca, ela tem que ser superior, tá? Então, dessa maneira, a gente consegue distinguir que esse osso é um osso direito e esse osso é um osso esquerdo. Por que esse aqui é um osso direito? Ó, vamos analisar. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, aqui é a lateral e aqui é a medial. Olha onde está a face sinfisial, para frente e para o meio. Olha onde que está o acetábulo, lateral. Olha onde que está a crista ilíaca, superior. Ok? Então, para reconhecer o lado do osso do quadril, então eu vou falar para vocês poderem anotar. Crista ilíaca superior, face sinfisial anteromedial, porque as duas vão se conectar anteriormente, e o acetábulo é lateral. Então o acetábulo tem que ser lateralizado para poder depois encaixar a cabeça do fêmur, ok? Pessoal, então é isso, terminamos aqui a primeira parte da videoaula prática de ossos de membro inferior, onde nós trabalhamos os ossos do quadril, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tenham aprendido. Peço que deixem seus comentários na descrição do vídeo, né? Dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, que eu estarei respondendo a todos aí. Não deixe de se inscrever no meu canal, né? Para dar uma força para nós aí. E ative o sininho de notificação para receber sempre novidades de novos vídeos
que eu estarei postando aí no meu canal, ok? Então desejo a todos um ótimo estudo, um grande abraço e até a próxima videoaula.